Essa semana continuamos a ler a porção de Pinhas, hoje focando nos parágrafos 105 e 106 do Zohar, oitavo ano de leitura. E o Zohar faz uma relação entre uma ferramenta cabalística que se chama shofar e o coração. Bom, o shofar, para quem não sabe, é um instrumento musical feito de um chifre de um animal kasher, tá? Geralmente é o carneiro, tá? Mas pode ser qualquer outro animal kasher. E ele é tocado no Rosh Hashanah, né, no Ano Novo, no Yom Kippur, no Dia da Expiação, e ali no último mês do ano judaico. E ele é um instrumento que tem, então, como um instrumento musical, 3 tipos de nota musical que você costuma fazer. A primeira nota que você produz com o shofar, com essa, vamos chamar de uma trombeta, né, quase que uma trombeta ou uma corneta, é chamada tkiá, né? Tkiá é uma nota que você faz simples, uma só nota, contínua, tá? Depois você tem um segundo tipo de nota que você toca nesse shofar, nessa trombeta, que é a shvarim. A shvarim, ela é 3 notas cortadas, inclusive shvarim significa isso, né? Você faz tu, 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 tá? E por fim, você tem um terceiro tipo de nota que é truá. Ela é 3 sequências do shvarim. Então ela vale, se o shvarim vale 3 tempos, né? A truá vale 9 tempos, porque são 3 vezes o shvarim. Então é tu, 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 tá? Você tem esses 3 tipos de nota. E aí, como eu falei, o Zohar compara isso com as batidas do coração. A gente já vai ver por quê, tá? Numa sequência completa de os toques do shofar, do jeito que você tem que tocar, como eu falei, no Rosh Hashanah e no Yom Kippur, você tem 10 tipos de toque, então. Você faz uma mistura de tkiá com shvarim, com truá, e você faz 10 tipos de toque. Bom, e aí, quando o Zohar, então, faz uma comparação dos toques do shofar com o coração, e a gente sabe que a gente não tem, na verdade, essas batidas do coração. A gente não tem, por exemplo, uma batida do coração que é uma nota simples e longa, né? Isso, na verdade, seria um coração parado, seria um coração morto. Mas o Zohar está fazendo uma metáfora, ou ensinando para nós, um jeito de meditar. Ele está dizendo o seguinte: quando você não tem um shofar disponível, você pode usar o seu coração como um paralelo ao shofar. E se você conseguir fazer isso, do jeito que eu vou ensinar daqui a pouquinho, você equivale ao shofar, né? Você pode usar o seu coração como um substituto do shofar. E aí você consegue um efeito, que eu também vou falar qual é, de conseguir essas 10 notas, né, sem precisar tocar o shofar. Você consegue essas 10 notas no seu interior, por meio do seu coração. E essas 10 notas dão um efeito que eu já vou mencionar qual é. Então, como é que você faz esta primeira nota, né, que se chama tkiá, que é a nota longa, né, e contínua? Você faz isso segurando a respiração. Se você parar para pensar, você pode fazer isso agora quando você está vendo o vídeo, respira fundo, prende a sua respiração e você vai ver que é como se o seu coração parasse de bater. Na verdade, ele não para, mas a sensação que nós temos, a percepção que você vai ter, é que o seu coração dá uma parada, né? Como se ele ficasse em suspenso. E para quem conhece música, é como se ele ficasse em staccato, tá? É isso que vai acontecer. Aí depois disso você tem as 3 batidas, né, que eu falei, os 3 toques que são o shvarim. Esse, na verdade, é quando você não precisa fazer nada. Esse já é o ritmo normal do seu coração. Tu, 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 né? Já são os golpes normal do coração, tá? Então, nesse segundo momento, você não precisaria fazer nada. Você, depois de subir a respiração, de aspirar e segurar, você solta e deixa o coração bater por 3 tempos. E por fim, você teria os 9, né, que valem os 3. Essa é quando você força o coração a acelerar um pouco. Como é que você faz isso? É quando você respira forte demais, né? Você faz uma oxigenação forçada.
Então é como você faz, por exemplo, mulheres quando vão dar à luz na hora do parto, elas respiram com a boca. Às vezes o pessoal chama isso de respiração cachorrinho, né? Você faz uma oxigenação a mais. Então você faz, tá? Você faz isso por 9 tempos e você vai fazer o seu coração bater mais forte do que o normal. Não nos 3 ritmos normais dele, mas por 9 tempos. Então você faz essa sequência que eu falei. Inspira, segura, você faz uma batida longa. Depois você solta, deixa o coração bater 3 vezes normal. E depois você faz uma sobre-oxigenação, não sei o termo certo, né? Mas oxigena demais com essa respiração em cachorrinho, respirando pela boca, e faz ele bater 9 vezes. Então, quando você fez isso, como eu falei, você conseguiu completar um ciclo ligado ao 10, tá? E aí você consegue o efeito de conectar ao tetragrama decomposto. Por quê? O tetragrama decomposto, o tetragrama são 4 letras do nome de Deus. Então eu vou falar como se fosse em português, né? Você tem o YHVH. Então a primeira letra é Y, aí você soma depois H, fica YH, depois você soma o V, fica YHV, e depois você soma o H, fica YHVH. Então você tem 1, mais 2, mais 3, mais 4. Quanto isso dá? 10, né? 1 mais 2 dá 3, com mais 3 dá 6, com 4 dá 10, percebe? Então, o tetragrama decomposto, como eu falei, à medida que você vai somando as letras, 1 com 2, com 3, com 4, dá 10. E você acaba fazendo dentro de você a montagem do tetragrama, o Zohar explica. Tá? Você vai formando o tetragrama dentro de você, e 10 também é a montagem da própria árvore da vida, as 10 firotes. Então perceba que o Zohar está ensinando aqui, na verdade, uma meditação extremamente complexa, que, de novo, como eu falei, você consegue fazer isso com o shofar, né? Quando chega a época das festas do fim do ano ali no judaísmo, na Kabbalah. Mas quando você não tem o shofar, você consegue fazer isso através dessa meditação com a respiração, mexendo nas suas batidas do coração. Então você monta o tetragrama e você monta a árvore da vida. E só para encerrar, tem uma coisa a mais. Se você pegar o tetragrama e fizer isso que eu falei, fizer as contas, né? A primeira letra do tetragrama, agora eu vou falar em hebraico, é o Yud, ela vale 10. A segunda letra é o Rei, vale 5. A terceira letra é o Vav, vale 6. E a quarta letra é de novo um Rei, vale 5. Então, se você fizer as contas e somar, você vai chegar no número 72. Que para quem conhece um pouquinho de Kabbalah é um número assim, super importante. Primeiro que você tem os 72 nomes de Deus, e é um número ligado ao atributo de Hesed. Né? O que é Hesed? Você pode traduzir como bondade ou como misericórdia. Então você também está, além de construindo o tetragrama, construindo a árvore da vida, ligando ao número 10, atribuindo para você ou chamando para você o atributo de bondade, o atributo de misericórdia. Então toda essa meditação faz com que você atinja aí alguns níveis de completude, de integração. Para quem lembra, para quem viu o vídeo de ontem, a gente falou que o justo, né, consegue fazer a árvore da vida equilibrada e receber uma bênção patriarcal, digamos assim, uma proteção patriarcal. E agora o Zohar está falando de outro modo de fazer isso, né, por meio da sua respiração, por meio da meditação. Você conecta com o tetragrama todo, você conecta com a árvore da vida toda e recebe, digamos agora, não uma bênção patriarcal, como a gente falou ontem, mas uma bênção de misericórdia, né, de bondade, como se o aspecto de bondade divina repousasse sobre você. Um bom dia a todos e tudo de bom.